Amém? Hoje nós vamos iniciar a exposição de mais uma das cartas que nós chamamos de cartas gerais. Nós começamos na carta de Tiago, passamos pela primeira e pela segunda carta de Pedro, e hoje nós vamos começar a primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Nós vamos começar hoje a exposição dessa carta, e me permita, antes de ler o texto, fazer uma introdução aqui da carta em si. De acordo com os registros históricos, e a tradição, João escreveu todas as suas obras, exceto Apocalipse, mais ou menos no mesmo tempo. O Evangelho, a primeira, a segunda e a terceira carta foram escritas de maneira consecutivas, uma atrás da outra, primeiro o Evangelho e depois as cartas. Isso no final do primeiro século, não se pode precisar a data de cada um desses escritos, mas muito provavelmente ele escreveu entre os anos 90 e 95, uma vez que ele não faz menção da perseguição que Domiciano, o último imperador do primeiro século, promoveu contra a Igreja de Cristo. Ele não faz menção dessa perseguição. Então acredita-se que João escreveu antes dessa perseguição, antes do ano 95, mas também depois do ano 90, do primeiro século. Ele escreveu enquanto servia a Igreja de Cristo Jesus em Éfeso, era o último apóstolo, a última voz apostólica, a voz de maior autoridade terrena naquela época, logicamente, já que foi um apóstolo, já que foi uma testemunha ocular de Cristo Jesus e seu ministério. A partir de Éfeso, os pais da igreja afirmam isso, ele teve uma atividade literária muito grande. Foi onde ele escreveu tudo isso, onde ele pregou muito, ensinou muito e cuidou muito da igreja, sobretudo na Ásia Menor, a partir de Éfeso, que era a principal cidade da Ásia Menor. Então, é dentro desse contexto, final do primeiro século, pastoreando a igreja de Éfeso e, consequentemente, supervisionando todas as igrejas da Ásia Menor, que João vai escrever o Evangelho, a primeira, a segunda e a terceira carta. E o que motivou Wesley a João escrever, não só a primeira, elas estão interconectadas, a primeira, a segunda e a terceira carta, mas vamos falar da primeira em especial. O que motivou João a escrever essa primeira carta? Em primeiro lugar, João escreveu essa primeira carta para, diferente do propósito do Evangelho, afirmar aos irmãos que eles eram salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No Evangelho, ele escreve o Evangelho para que as pessoas creiam em Cristo e, a partir dessa crença, da fé na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, no Deus homem encarnado, eles viessem ter a vida eterna. O resumo do propósito da escrita do Evangelho segundo João está no capítulo 20, versículo 31. Ele diz que tudo que foi escrito para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham a vida eterna. Mas já a primeira carta, em primeiro momento, ele escreve não para que as pessoas creiam, mas para que elas lembrem, para que elas saibam, para que elas tenham convicção, tenham certeza de que elas são salvas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para isso que ele escreve em primeiro lugar. Contudo, o tema que é mais evidente na carta é o combate contra os falsos mestres. Ele escreve essa primeira carta e acredito, fazendo a leitura, uma pesquisa, eu não vi ninguém falar isso, mas isso é importante, irmão, a gente fazer uma leitura do texto sagrado e ter as nossas impressões a partir daquilo que está escrito. A partir daquilo que está escrito. E vendo a carta, o texto de João, fica muito claro para mim que João ratifica a salvação desses irmãos a partir da ideia de que os falsos mestres poderiam prejudicar essa convicção através de seus ensinos. Então, João vai falar contra os falsos mestres, fazer uma defesa contra os falsos mestres, e os falsos mestres que ele combate aqui, nesse momento já da história da igreja, são aqueles que começaram o que foi conhecido como
o gnosticismo, né, no século II foi estabelecido como sistema de pensamento. Mas enquanto João está falando, pregando, ensinando e defendendo a fé cristã, isso que ficou conhecido como gnosticismo ainda está num período embrionário, ainda é aquilo que a gente chama de gnosticismo primitivo. A gente vê traços do gnosticismo, a gente vê ensinos que o gnosticismo vai estabelecer e vai consolidar um pouco mais à frente, mas é isso que João já está combatendo no final do primeiro século. Há também quem veja, quem consiga perceber, traços de uma outra corrente de pensamento, né, chamada docetismo, mas o gnosticismo é muito claro no ensino desses falsos mestres. E o que eles criam? Eles criam em muitas coisas, diversas coisas. Na verdade, como eu disse, dentro do contexto de João, a coisa ainda é embrionária, né? Ainda é primitiva, ainda está se desenvolvendo. Então fica difícil de você apontar certas coisas com precisão. Mas há coisas que não dá para correr, não dá para fugir. As crenças desses falsos mestres, né? Como eu disse, eram variadas, mas tem algumas coisas que ficam muito claras a partir daquilo que João combate, a partir da fala de João, a partir daquilo que João afirma e reafirma, que nós sabemos que é central na fé cristã. E uma primeira coisa que vale ressaltar aqui era a soteriologia desse povo, né? O que os adeptos, né, os falsos mestres, os mestres do gnosticismo, criam em relação à salvação? Eles ensinavam e criam que a salvação se dava por meio de um conhecimento elevado, esotérico, né? Um conhecimento que só os iniciados, aqueles que eram iniciados na religião, poderiam alcançar. E por causa disso, eles pregavam libertação do corpo físico, como se o corpo físico fosse uma prisão. Eles pregavam busca por conhecimento profundo através de filosofias. Na verdade, o gnosticismo surge de uma fusão de crenças, era um sincretismo, eram muitos pensamentos misturados, tanto dentro da cultura judaica, dentro também da filosofia grega e outros pensamentos filosóficos daquele tempo. Era uma mistura louca e eles pregavam isso. Vocês precisam alcançar o conhecimento elevado, superior, para vocês encontrarem salvação. Então a soteriologia deles era basicamente isso. Se vocês não forem iniciados no conhecimento superior, vocês não podem ser salvos. E esse conhecimento superior está disposto apenas para os iniciados da nossa fé. Era o que eles pregavam. Não tem como o homem ser salvo se o homem não tiver esse conhecimento elevado, abrindo mão da ideia de que o homem é salvo pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, ao passo que o cristianismo diz que o Verbo de Deus encarnou e que Cristo é a revelação do Deus invisível, Cristo revela o Deus que habita em luz inacessível, é a maior revelação do próprio Deus, Cristo se expõe e se mostra para nós, olharmos para Ele e vermos a Deus. Os gnósticos diziam que não, o conhecimento que vocês precisam está oculto, está escondido, e vocês precisam se libertar do corpo, transcender a matéria para encontrarem esse conhecimento. E cá entre nós, irmão, fica muito fácil, né, dizer o que é, o que não é, e manipular o povo, uma vez que esse conhecimento que eu digo que é necessário está sob meu domínio, né? Somente uma classe específica aqui conhece o que deve ser conhecido, vocês precisam buscar isso. Mas como busca? Busca do nosso jeito, né? Era assim que funcionava. Um outro ponto também muito interessante, muito importante para dizermos, era a influência do pensamento da filosofia grega, né? Sobretudo o dualismo de Platão, no pensamento desses caras. Como a filosofia grega, principalmente a partir do ensino de Platão, dizia, no que diz respeito ao dualismo, eles diziam que tudo que era material era intrinsecamente mal e o espírito era bom. O espírito era bom, mas a matéria era má. E daí, irmão, se desdobra um monte de problema gravíssimo para a fé cristã, tá? Primeira coisa que eles negavam, que sendo a matéria má, tudo que foi criado sendo mal, né?
Eles negavam que Jesus pudesse ter encarnado. Por quê? Porque Deus é bom. Se Deus é bom, Ele não pode ter contato com aquilo que é mal, a saber, a matéria. Logo, a gente não pode dizer que Deus encarnou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe? Eles se chocaram diretamente com o que é central na fé cristã. Irmão, se Cristo não encarnou, não veio em carne, a fé cristã desmorona. Esse é o coração da fé cristã. Deus encarnado. O Filho de Deus encarnado. Se Cristo Jesus não encarnou, Ele não podia morrer. Se Ele não podia morrer, Ele não podia fazer expiação pelos nossos pecados. Se Ele não pode fazer expiação pelos nossos pecados, ninguém que está salvo. Você entende como é que a ideia de que Cristo não podia ter encarnado, sendo Ele Deus, coisa também que eles não criam, afeta diretamente o coração da nossa fé. Aí uma outra coisa que é oriunda dessa crença de que o Espírito é bom e a matéria é má, é que se o Espírito é bom e a matéria é má, o que acontece com a matéria não importa. Logo, eles pregavam, propagavam, ensinavam que o que você fazia no corpo não tinha implicações negativas para o Espírito. Então você pode fazer o que você quiser no seu corpo, que o seu espírito vai continuar intacto. E até fomentavam uma prática, né, que era muito conhecida no ascetismo, que era o autoflagelo, né? Você prejudicava o corpo, você sacrificava o corpo para alcançar a elevação espiritual. E aí, a partir do momento que o que eu faço no meu corpo não me importa, e o meu espírito é bom a despeito do que eu faço no meu corpo, eu posso viver do jeito que eu quiser. E fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque isso não tem implicação negativa para a minha salvação. Logo, a libertinagem estava sendo propagada por esses homens. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem se prostituir, vocês podem beber, vocês podem fazer o que quiser. O corpo de vocês é mau mesmo, a matéria é intrinsecamente má, então não há problema nenhum quanto a isso. Outra coisa que eles acreditavam, né, pregavam e ensinavam, é que Cristo Jesus, como não poderia ter encarnado, segundo eles, né, não era um homem verdadeiro. Ele não era físico, material, como Tomé atestou, né? Você não crê não, Tomé? Toca aqui para ver se é ou não é. Não. Para eles, Jesus era só uma aparição. Ele parecia ser um homem físico, mas não era. E aí alguém diz aqui que é onde o docetismo se confunde com o gnosticismo, né? Porque a palavra, porque docetismo vem de parecer, né? A palavra grega para parecer. Então o docetismo vai fomentar essa ideia também no futuro, 1 ou 2 séculos para frente, de que Cristo Jesus não era um homem, mas era apenas alguém que aparentava ser homem. Ele não era um homem. E como eu disse, isso fere o coração da nossa fé. Se Jesus não era homem, ele não podia salvar homens. O pessoal que estava comigo no discipulado, quando nós falamos sobre a obra redentora de Cristo, a gente viu por que ele tinha que encarnar. Quem foi que prejudicou toda a humanidade? Foi um homem que representava toda a humanidade no Éden. Então, se um homem prejudicou de maneira representativa toda a humanidade, somente um homem poderia salvar toda essa humanidade. Então a ideia de que Cristo aparentava ser homem, mas não era homem, vai direto de encontro ao que nós cremos, né? E além disso, para a gente entrar no texto e começar a expor o texto, eles eram extremamente arrogantes. Eram pessoas que, pelo fato de arrogarem para si um conhecimento de uma verdade elevada, não tratavam bem as pessoas, não tinham amor pelo próximo, separavam os iniciados dos não iniciados, faziam segregação no meio da igreja, separavam os irmãos, feriam a comunhão, viviam de maneira libertina. Isso trouxe muitos problemas para a igreja daquele tempo e é isso que João vai combater. Amém? Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, outra coisa importante também dizer, que ele não era Deus, ele era uma emanação, um Deus pequeno, um Deus menor, né? Algo que saiu de Deus, mas não era Deus. Era tudo isso que eles criam e é o que João vai combater. E como é que João começa
a sua carta. A gente vai fazer exposição aqui do primeiro capítulo, é pequenininho, 9 versículos apenas, vai dar tempo de sobra aqui para a gente olhar isso. Ele começa o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos e que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós o vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Para quê? Para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é como o Pai com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? A partir do que eu me introduzi aqui, perceba que João começa com o pé na porta, sem brincadeira. E é legal que quando a gente olha para a primeira carta de João, a gente vê que ela nenhuma carta é. Esse conteúdo de 1 de João não pode ser chamado de carta. Ele está mais para um sermão, né? Como se João chegasse aqui hoje com um sermão expositivo, abrisse aqui o texto, começasse a ler o texto e falar o texto para vocês, né? Não tem introdução, não tem destinatários, ele não faz aquela saudação inicial que a gente vê muito na carta de Paulo, nas cartas de Pedro. Ele também não finaliza como as cartas costumam ser finalizadas. É como se ele estivesse aqui batendo papo para falar sobre o que é errado e sobre o que é certo. E ele começa da seguinte maneira: o que era desde o princípio. Tá? Se você tem familiaridade com o primeiro capítulo do Evangelho segundo João, você vai ficar com a impressão de estar lendo a mesma coisa. Vai falar assim: caramba, não é o primeiro capítulo do Evangelho segundo João? Não. Não é não. Mas as mesmas verdades que ele afirma lá, ele afirma aqui. E a primeira verdade que ele afirma é essa: o que era desde o princípio. Isso aqui, irmão, nada mais é do que João está remontando o versículo 1, capítulo 1 do Evangelho segundo João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? No princípio, que princípio é esse? Antes da criação. Antes do tempo e do espaço. Naquilo que nós gostamos de chamar de eternidade passada. No princípio, quando todas as coisas iniciaram, ele já estava lá. E diferente do que os gnósticos diziam, Jesus não era uma emanação de Deus, não foi criado por Deus, ele é Deus. Ele vai falar isso um pouco mais à frente novamente, que ele estava com o Pai, né? Mas João precisa reafirmar, e eu lendo isso em casa, eu não queria perder isso. Queria dizer isso a vocês novamente. Quando nós fizemos exposição de Pedro, nós vimos a intenção de Pedro. Qual era a intenção de Pedro? Lembrar vocês aquilo que vocês já sabem. O que João está fazendo aqui? Lembrando o povo aquilo que ele já tinha pregado, aquilo que ele já tinha ensinado. O evangelho já estava escrito. Não tem nada de novo na nossa fé. Não tem uma nova revelação. A briga da igreja é por palavras novas. A briga da igreja durante 2000 anos é para que a gente encontre uma filosofia nova, uma ideia nova, uma palavra rema. A briga da igreja é para manter o que já está estabelecido como palavra de Deus. Eu li essa semana em algum lugar, né, e alguém disse o seguinte: você dá 1 centímetro para a heresia e ela ganha 1 quilômetro. Isso por quê? Porque ela é muito compatível com a nossa natureza. Aquilo que é anti-palavra de Deus, é contra a palavra de Deus, é muito compatível com aquilo que está no nosso coração. E aí a gente se apega àquilo, sabe?
Eu costumo dizer que a gente está vivendo o tempo do impressionismo, né? As pessoas estão muito impressionadas com o conhecimento das outras e outras estão buscando conhecimento para impressionar pessoas. E aí quando você fala que no princípio ele já era, que é algo que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já está ligado. Não soa impactante, não é algo, isso aí eu já sei, mas só tem isso, cara. E sabe qual o grande problema? É que as verdades fundamentais da fé pararam de encher o nosso coração. Pararam de encher o nosso coração. Elas não mexem mais com a nossa alma, né? E João poderia começar com um discurso elaborado e um monte de coisa, e ele começa da seguinte maneira, que era desde o princípio. Estão dizendo que ele é uma emanação, que ele é uma aparição, que ele parece, mas não é, que ele não é a divindade, que ele não é Deus, mas desde o princípio ele é eterno. Está falando da eternidade do Cristo. O que ouvimos, agora ele vai falar aqui, né, através de verbos, algumas expressões, sobre o testemunho da encarnação dele. Olha o que ele diz. O que ouvimos, o que vimos, ninguém contou pra gente, eu estava lá. Eu vi, eu andei com ele, eu caminhei. Eu comi o pão que ele partiu. Eu comi o peixe que ele multiplicou. Eu estava no cenáculo na última refeição. Ele chamou eu e meu irmão enquanto a gente estava lá no barco, lavando a rede do meu pai. Ele me tirou da pesca e me levou para o colégio apostólico. Eu vi, está escrito aqui, ouvimos e vimos com nossos próprios olhos. E que contemplamos, essa parte, contemplamos, não está no texto original. Não está. Mas a tradução da palavra da expressão vimos com nossos próprios olhos, quer dizer que eles não só olharam para Jesus, mas permaneceram com o olhar firme nele. É isso que ele está querendo dizer. E aí houve esse acréscimo, né? Que a ideia de contemplar não é só olhar, mas é permanecer olhando com os olhos fitos. Eles acompanharam Jesus em todo o seu ministério terreno. É por isso que colocaram isso aqui. Mas o que ele está querendo dizer nada mais é o seguinte: eu tive uma experiência verdadeira com ele. Eu vi, contemplei e fixei meus olhos no Senhor. Ninguém me contou. Eu estava lá e eu vi. Agora, olha isso aqui. E as nossas mãos o apalparam. Irmão, você precisa prestar atenção nisso aqui. Tá? Presta atenção nisso. Porque nada que está escrito aqui está escrito por acaso. Né? Qual é a ideia do docetismo ou do próprio gnosticismo? Jesus não era carne. Ele parecia ser um homem físico. E João está dizendo, eu peguei nele. Isso é a nossa apologética, é a maneira de combater o falso ensino. Né? Quando o falso ensino diz que Jesus não era material, não encarnou, João diz, eu peguei nele. Ele poderia contar muito bem a experiência de Judas aqui. E tem mais, ele continuou com o corpo físico, glorificado, mas físico. E quando Judas duvidou, quando Tomé duvidou, melhor dizendo, ele falou para Tomé, toca aqui para ver se é ou não é. E Tomé olhou para ele e disse, Deus meu e Rei meu. Então eu estou falando do que eu vi, estou falando do que eu vi, e mais do que isso, eu estou falando porque eu toquei nele. Eu peguei na mão dele, ele pegou na minha mão. É o testemunho de João. As nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, ou seja, da palavra da vida. A expressão grega pode dizer também a palavra que transmite vida. Mas fazendo referência ao primeiro capítulo do Evangelho segundo João, está escrito de maneira muito clara lá, que no princípio era o verbo, a palavra de Deus. E a palavra de Deus encarnou, irmão, e trouxe a vida que só o verdadeiro Deus pode transmitir. Ele está dizendo que eles viram, que eles ouviram, que eles apalparam o verbo, a palavra de Deus encarnada, que é a própria vida e que transmite vida também. É isso que ele está dizendo. Está falando e dando testemunho da encarnação do verbo de Deus. E a vida se manifestou. A palavra grega para se manifestou aqui
e eu só estou insistindo em falar do que elas significam porque é significativo. A palavra grega fala daquilo que estava oculto, que estava escondido e apareceu. É o que aconteceu com a vinda de Cristo. Na plenitude dos tempos, aquilo que era vago, que era ambíguo no Antigo Testamento, que não era tão claro no Antigo Testamento, se tornou claríssimo. E aí parece que eu vejo, irmão, no capítulo 14 de João, Filipe dizendo para Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus dizendo, vocês estão tanto tempo comigo e não viram o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que habitava e habita em luz inacessível saiu de lá na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, tabernaculou entre nós, habitou entre nós, Emanuel, Deus conosco. Nós não podíamos ir a Ele veio a nós e estabeleceu um vínculo e uma comunhão. Sabe? Os gnósticos diziam que se há uma divindade, ela está para além disso aqui. Ela não se mistura com isso que é mal intrinsecamente. Mas ao contrário, o Criador veio à criatura, se humilhou, se rebaixou e veio resgatar aquilo que se perdeu. É o que ele está ensinando aqui. A vida se manifestou e nós a vimos. Agora olha o que ele diz. E dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna. Em outras palavras, a gente só não viu, a gente não só ouviu, a gente não só palpou, a gente não só contemplou, mas a gente também se tornou testemunha dessa verdade. Isso aqui é legal, porque ele está escrevendo, muito provavelmente, para as igrejas da Ásia Menor. E ele está reafirmando para esses irmãos que se converteram por meio da pregação do Evangelho. Vocês se converteram com a pregação do Evangelho, que nós anunciamos acerca desse Cristo, acerca de Jesus, do Filho de Deus. Nós o contemplamos, nós o vimos, nós o ouvimos e nós anunciamos. Nós pregamos sobre o Cristo. Em outras palavras, vocês não foram ganhos, irmãos, vocês não foram ganhos com nenhum conhecimento esotérico superior. A gente falou do que a gente viu, já está revelado, se manifestou e a gente pregou. Não tem conhecimento profundo que vai salvar nenhum de vocês. E é uma loucura que nos dias de hoje fica um monte de gente minimamente boba, para não dizer outra coisa, atrás de pessoas que têm um conhecimento que... Né? Um dia alguém tentou me empolgar, né, Wesley, vamos lá na minha igreja, que vai um cara lá, esse cara é sinistro. Falei, sinistro? Cara, o cara fala umas paradas que nunca ninguém falou. Sinistro mesmo. Cara, tem que ver, o cara desconstruiu a ceia de um jeito. Falei, meu Deus, quantos anos tem tua igreja? Já tem 20 e pouco. Como é que 20 e poucos anos de igreja, o cara vem e diz que a ceia não é isso? Estranho, né? Sabe? E aí sabe o que aconteceu? Esse cara ficou bastante tempo nessa igreja, pregando, ensinando, papapá, até que de repente ele sumiu de lá. E aí, depois dele, apareceu outra novidade. E aí, depois apareceu outra novidade. E aí, depois apareceu outra novidade. E aí, apareceu outra novidade. Enquanto a fé cristã é fundamentada no que os apóstolos viram, passaram para frente e continua sendo disseminado durante esses 2000 anos. É isso aqui que fundamenta a Igreja de Cristo Jesus, a pregação do Evangelho. Damos testemunho e anunciamos a vocês. O quê? A vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, cara, sabe, você pode conhecer algo que você ainda não conhecia, né? Há muita coisa para se conhecer da parte de Deus, né? Muita coisa. Mas todas elas giram em torno do Verbo de Deus, que os apóstolos viram, da vida eterna, que ele diz aqui, mais uma vez, toca, né, na ideia da eternidade do Cristo. Estava com o Pai na eternidade passada e se manifestou. Então é sobre isso que a gente prega sobre o Cristo que estava com o Pai e veio.
salvar a humanidade de seus pecados. Então, sabe, não tem nada profundo, não tem nada novo. Não tem, irmão. Não tem. O cara aparecer do nada, explicando um monte de coisa que 2000 anos de igreja não explicou, cara, desconfia, tem alguma coisa errada. E às vezes a gente olha para o texto, ontem eu fui pregar, estava falando sobre isso, o pastor me chamou no final do culto, ele falou, poxa, é verdade o que você falou. Estava pregando naquele texto, Lucas 7, 36 em diante, né? Quando o fariseu Simão chama Jesus para um jantar, a mulher pecadora entra ali, derrama o bálsamo nos pés de Jesus e tal, aquele negócio todo. Né? E aí eu já ouvi um monte de pregação sobre aquele texto, dizendo que a gente deve adorar como aquela irmã, né? Derramar o nosso bálsamo, aquele negócio todo. Mas é só olhar para o texto, aquilo ali era um culto, irmão, igual esse aqui? Sim ou não? Não era. Aquilo ali era um jantar ordinário, era uma refeição comum daqueles dias. Né? E o gesto daquela mulher, Wesley, era a típica coisa que as pessoas que seguiam os mestres naquela época faziam. Entregavam o que tinham de melhor, reconhecendo o mestre que estava diante de si. Agora, o mestre que estava ali sentado na mesa era maior do que todos os outros mestres. E ele não ensinou apenas alguma coisa para aquela mulher, mas ele perdoou os pecados dela. Por isso da extravagância. Mas era só um jantar, cara. Era só um jantar. A ideia do texto ali não fala de eu me derramar como ela derramou aquele unguento nos pés de Jesus. A ideia fala de que quem muito foi perdoado, muito ama o Senhor. Acabou. E aí eu estava falando, né? Sabe qual é o problema de alegorizar o texto? De ficar tentando achar coisa nova no texto? É que a gente perde o sentido do texto. A força do texto se perde. E aí quando o cara fica caçando um monte de coisa nova ali, o que Deus quer falar por meio da sua palavra se perde. E o que o apóstolo João está dizendo é o seguinte: ele se manifestou, estava com o Pai e a gente pregou sobre ele. Ele nos ensinou, ele falou sobre quem ele era, o que ele veio fazer, pregou o Antigo Testamento para a gente, mostrou que ele é revelado no Antigo Testamento, que ele é o cumprimento das promessas feitas pelos profetas, das profecias do Antigo Testamento, e agora que a gente entendeu isso, a gente está pregando para vocês. Jesus é o Messias esperado, é o Salvador do mundo, é a vida que estava com o Pai, ponto final. É só isso que tem. Então a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada e a gente pregou. Versículo 3, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, ou seja, nós pregamos o Evangelho. Nós falamos de Jesus, nós falamos do Verbo encarnado, nós falamos do Filho de Deus que se tornou homem para salvar os homens, nós falamos daquele que estava com o Pai e veio habitar entre nós, que veio ser como um de nós, colocou a camisa do nosso time, jogou do nosso lado, ganhou o jogo por nós, para louvor e glória do seu próprio nome. É isso, acabou. É isso. Para que, Wesley? Para que João ensinou isso para os irmãos, pregou isso para os irmãos? Por que os apóstolos pregaram isso? Por que João está falando isso novamente? Para que também vocês tenham comunhão conosco. A palavra comunhão aqui é a velha conhecida de nós, né? Koinonia. E aí eu preciso te fazer uma pergunta aqui. João está dizendo, eu estou explicando essas coisas para vocês e essas coisas foram pregadas para que vocês tenham comunhão conosco, né? Ele está falando de gente que está lá na igreja dele, sim ou não? Ou para a gente que está na igreja dele, sim ou não? O que você acha? Sim ou não? Não pode, porque para quem está aqui eu não escrevo carta. Você concorda comigo? Para quem está aqui eu chamo e bato papo. Agora eu preciso escrever um documento, mesmo que seja uma carta ou um sermão, escrito, para alguém que está longe de mim. Sim ou não? Mas explica para mim a ideia de comunhão, de koinonia, já que ele está falando para um povo que está longe dele e ele afirma, para que vocês tenham comunhão conosco. É para que eles vão lá para a igreja de João? É isso ou não? Não. É porque quando a gente fala de koinonia, quando a gente fala de comunhão, no texto bíblico, nós não estamos falando de estar junto necessariamente. Né? O que é o ajuntamento? É a manifestação dessa comunhão. Quando a gente está junto, a gente manifesta a comunhão que tem. Mas o que é a comunhão da igreja, do povo de Deus? O que é a comunhão da igreja que está em Campo Grande com a igreja que está no Japão? É a participação comum que elas têm na pessoa bendita de Cristo Jesus. Tu é salvo pelo mesmo Cristo que eu? Está no mesmo corpo que eu por meio do Espírito? Então a gente tem comunhão. E aí na igreja local, nos nossos ajuntamentos, nos momentos em que a gente se reúne, isso se torna visível. Mas não quer dizer que todo ajuntamento é comunhão.
Não quer dizer que o fato de estarmos juntos nos torna parte da mesma coisa. E a comunhão que o texto bíblico diz, onde você lê koinonia, o texto está falando sobre isso. Está falando da participação comum que nós temos na vida de Deus. Então o que ele está falando? Nós pregamos o Evangelho, nós falamos sobre o Verbo encarnado, sobre a vida que estava com Deus, para que vocês tenham participação na mesma coisa que nós temos. Ou seja, para que vocês sejam conosco o corpo de Cristo, a igreja de Deus. É isso que ele está querendo dizer. E não importa se você estiver no Japão ou se você estiver aqui. Né? Em Cristo Jesus nós somos um. Em Cristo Jesus fazemos parte da mesma coisa. Em Cristo Jesus nós temos comunhão. E essa comunhão se torna visível, se torna clara, se torna palpável e material aqui na igreja local, onde nós estivermos juntos. É isso que ele está querendo dizer, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, olha o que ele diz. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Mais uma vez ratificando a divindade de Cristo, né? Seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, é a participação que a igreja tem na comunhão que só existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora a gente é a família de Deus. Agora a gente é o rebanho de Deus. Agora a gente é o templo onde Deus habita. Agora a gente é o corpo de Cristo Jesus. Agora a gente participa da mesma coisa que só a Trindade participava. E ele conclui falando do resultado dessa comunhão. E escrevemos estas coisas para que a palavra nossa aqui também pode ser traduzida como vossa, né? Ela é ambígua no texto grego. Não se sabe se ele está falando da alegria dos irmãos ou não se sabe se ele está falando da alegria dele e do povo da igreja de onde ele está escrevendo. Mas ele diz que escreve estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Qual é o resultado da pregação do Evangelho? Comunhão, ou seja, participação comum no corpo de Cristo, conversão genuína que nos leva para a família de Deus. E qual é o resultado dessa comunhão de conversão, de participarmos da família de Deus e do corpo de Cristo? Alegria completa. E, cara, eu preciso falar disso aqui para vocês, né? Porque isso é muito importante, extremamente importante. A vida cristã, fundamentada não em dinheiro, não em bens materiais, não nas coisas que a gente pode conquistar aqui, mas naquilo que foi feito por nós, por meio da pregação do Evangelho, por meio do que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, anunciado pelos apóstolos e multiplicado pela igreja, deve trazer alegria para a nossa vida, uma alegria completa. Alegria completa e fala de uma alegria sólida, verdadeira, né? Tal. E, cara, é uma loucura que as pessoas vivam a vida cristã penosa de pesar, né? Parece que, ai meu Deus, tem que servir a Deus, cara. A gente precisa fazer o que o apóstolo João disse que fez, anunciar, proclamar o que vimos, o que ouvimos, o que temos escutado, o que temos aprendido, com alegria. Dizer para o mundo que Cristo Jesus é a única fonte de alegria de verdade. Mas, cara, como é que você vai fazer isso se nem tu é alegre? Se a vida cristã que tu leva é um pesar, é uma penosidade terrível. E é uma loucura, cara, que a gente que é salvo de verdade não seja alegre, né? A gente precisa de outras coisas para ter uma alegria supostamente sólida. Então, o resultado dessa comunhão que vem por meio da pregação do Evangelho é a alegria completa, tanto de nós que pregamos, como de vocês que ouvem e são alcançados pela pregação do Evangelho. Ele continua, por uma outra sessão, versículo 5, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Ele vai condensar a mensagem, né? Em relação à maneira como nós devemos nos comportar, uma vez que tenhamos comunhão com Deus. Ele diz o seguinte: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Do que ele está falando aqui, Wesley? Ele está falando do aspecto moral da pessoa de Deus. É luz, é puro, é santo e não há trevas nele. Não há nada de ruim no Senhor, né? Não há nada. E olha o que ele diz em seguida. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, a maneira como nós vivemos é que vai dizer se a gente tem comunhão de verdade com o Deus que é luz.
Então os gnósticos chegaram lá dizendo assim, vocês podem viver de qualquer maneira. Vocês podem viver uma vida depravada, vocês podem viver uma vida promíscua, vocês podem fazer o que quiserem com o corpo de vocês, porque não tem problema nenhum. E aí João vem dizendo, não, vocês não podem, porque o Deus com quem vocês dizem ter comunhão não vive assim. Ele é luz, Ele é santo, Ele é pureza, não há mal nele. Como é que você quer viver uma vida miserável dessa? Sabe? Então, a maneira como nós vivemos mostra com que nós temos comunhão de verdade. Eu não estou falando de você errar uma vez ou outra. O texto vai deixar claro aqui mais na frente que é normal o cristão pecar. Faz parte da vida cristã. Que não é algo, sabe? O pessoal tem maior dúvida. Wesley, como assim essa ideia de cristão pecar? A gente vai ver o texto aqui, vai explicar muito claro para a gente. Né? Não estou falando de vida perfeita. Eu estou dizendo para você entender isso, refletir na sua vida com quem você tem comunhão de verdade. Com quem você tem comunhão? É com Deus que é luz? É com Deus que é santo? Então não dá para viver uma vida de trevas. É isso que ele está querendo dizer. Os gnósticos afirmavam isso. Vivam de qualquer maneira, mas o nosso Deus não é qualquer Deus. Ele não vive de qualquer maneira, o nosso Deus é puro, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é luz. Então, aqui a gente começa a ver o que a gente chama de marca distintiva, tá? Eu gosto de chamar a primeira carta de João da carta do é e não é. É a carta que mostra quem é crente de verdade e quem não é crente de verdade. E aí sempre você vai ver palavras como, por exemplo, andam nessas coisas, vivem nessas práticas, praticam tais coisas. Isso define quem nós somos. O que ele está dizendo aqui quando ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, ele está querendo dizer o seguinte, um verdadeiro cristão não pode viver em trevas. De vez em quando a gente erra, de vez em quando a gente vacila, por quê? Por causa da nossa carne, por causa desse corpo que nos humilha, por causa da infeliz moradia nesse tabernáculo, né, que um dia vai ser transformado. Mas o verdadeiro cristão, ele não anda em trevas. Ele não vive em trevas. Por quê? Porque Deus é luz. E se ele está em Deus, ele precisa andar na luz também. Se andamos ou andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão com os outros. Ele toca num ponto mais específico dessa falta de vida cristã dos irmãos que estavam sendo influenciados pelos gnósticos, né? O que os gnósticos diziam? Se vocês não são iniciados, se vocês não são do grupo do conhecimento elevado, a gente não quer papo com vocês, não. Aqui na Soma não tem panelinha, nem nas outras igrejas tem panelinha, mas naquela época tinha. Quem era o povo bom para andar junto? Os iniciados. O povo do conhecimento, o povo da sabedoria, o povo que era iluminado, né? E aí eles segregavam os outros irmãos e separavam a comunidade. E aí João está explicando que isso é fruto das trevas, não é fruto da luz. Quem separa a comunidade anda nas trevas. Por quê? Porque nós fomos chamados justamente para a comunhão. Nós fomos chamados para reproduzirmos o que somos em Cristo Jesus, um corpo. E ele diz que se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Então essa ideia de separarmos o corpo de Cristo é fruto das trevas. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ou seja, a obra redentora que alcança todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, como é que eu sei que o sangue de Jesus te purifica e te alcançou? Não é pela sua fala, não é pelo seu discurso, não é por aquilo que você sai dizendo por aí, é pela maneira como você vive. E ele exemplifica aqui. Você tem comunhão com seus irmãos? Você ama as pessoas que estão perto de você? Ele vai falar sobre isso ao longo da carta, né? Os gnósticos diziam que essa ideia de amor ao próximo era uma loucura, eles eram separatistas. Eles não ligavam para o próximo e mais na frente João vai dizer, quem não ama seu irmão não está em Deus, porque Deus é amor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ou seja, quem é o purificado? Quem foi alcançado verdadeiramente pela obra redentora de Cristo Jesus? É aquele que anda na luz. E que se anda na luz tem comunhão com Deus, o nosso Senhor, e com os nossos irmãos. E aí ele vai para um outro tema, um outro ponto, que é a afirmação dos falsos mestres.
Pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque você não tem pecado. O pecado não te afeta. Ele excluía uma ideia de pecado, né? Ou seja, já que seu espírito é bom, sua carne é má, não existe essa ideia de transgressão. Você pode viver do jeito que você quiser. E aí ele diz no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Aqui é um ponto legal, tá? Aqui é um ponto legal. Porque naquele grande dia, eu falei, né, da história da Lisa Simpson, que largou a igreja dizendo que os irmãos eram hipócritas, né, foi para outra religião. Aí a pessoa com quem eu estava conversando, né, falou, poxa, eu entendo a Lisa. Eu falei, cara, naquele grande dia ela vai ter que dar conta diante de Deus. Então a gente fica assim, não, eu vou viver desse jeito porque os irmãos são tudo hipócrita, porque a igreja não presta, porque o pastor é ruim e tudo mais. E aí você quer justificar a sua rebeldia a partir dessas coisas. Você está enganando a si mesmo. Ah, eu não tenho pecado não, que era o caso dos gnósticos, né? Então eu vou viver de qualquer maneira. É você enganando o seu próprio coração para viver a vida que você quer viver, mas um dia você vai dar conta disso tudo. Então não é mais fácil você assumir a verdade e dizer que algo não está certo? Que o Espírito te mostrou, apontou e convenceu você que a sua conduta não está compatível com a luz de Deus, do que tentar minimizar e atenuar a culpa sobre si? Se a gente diz que não tem pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. E aí qual é a ideia, Wesley? Qual é o procedimento para o verdadeiro cristão? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão constante. Você se arrepende para vir a Cristo, a porta de entrada do reino de Deus é o arrependimento. Você se arrepende, confessa seus pecados diante do Senhor. Mas o que vai deixar claro, validar esse seu primeiro momento com Deus? A continuidade. Já que você vai continuar errando, você precisa continuar confessando. Não para salvação, mas para mostrar que você teve um encontro com Cristo. Crente não confessa para ser salvo. Crente não confessa para ir para o céu. Crente confessa para ir largando, para ir deixando, para ir... Você confessa e vai buscar Deus para ir superando essas coisas todas. Então a confissão de pecados é um remédio poderoso para superar os mesmos pecados que estamos confessando. A gente confessa diante de Deus que a gente precisa dele como Salvador, ele nos salva, mas a vida que continua. E aí você precisa ir diante desse Deus que diz o texto, fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Continuo tratando minha esposa mal, continuo tratando meu esposo mal, continuo tratando meus filhos mal, continuo roubando a empresa, continuo sendo mau exemplo na sociedade, continuo mentindo. Senhor, me ajuda, tem misericórdia. E isso aqui é legal. Olha o que ele diz, se confessarmos os nossos pecados. Isso aqui aponta para a ideia de que são pecados específicos. Você sabe onde você erra. Né? Mas geralmente a gente opta pela oração do Manel, né? Qual é aquela oração, Manel? Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa minhas obras, pensamento, palavra, né? Cara, isso é a maior loucura. É a maior loucura, porque você está diante de alguém que já sabe o que aconteceu. E de maneira inconsciente você tenta não parecer tão ruim assim diante de Deus. Você quer ser piedoso a ponto de dizer me perdoa, mas você não abre a boca. Você não diz qual é o problema. E sabe onde está o problema mais grave da igreja contemporânea? Que a Bíblia diz que a gente não deve confessar só para Deus, não. Quem deve confessar um para os outros também, mas só que a gente é muito, muito bom, né, para dizer para os outros que a gente é, né? Eu não estou falando para você sair por aí, postar no History ou no Facebook, pequei hoje pela manhã, né? Não lavei a caneca. Não é isso que eu estou falando. É um grave pecado, não é deixar a caneca suja na pia. É só uma caneca, irmão. A pessoa fica olhando, cara, uma caneca, por que não passou uma esponja? Mas tem gente que faz isso, né, Ilana? Só uma caneca. Sabe, você não precisa ir para o Facebook e dizer que deixou a caneca lá. Não é disso que eu estou falando. Mas é saudável você ter alguém para dizer, cara, tá ruim. Tá difícil. Me ajuda a romper com isso, me ajuda a vencer. Né? E Tiago diz que se nós confessarmos os pecados para os outros,
e orarmos um pelos outros, nós seremos sarados. Sabe o que ele está fazendo? Ele está distinguindo o tipo de pessoa para quem a gente deve falar. Gente que vai orar, ou seja, gente que vai pegar o nosso problema e vai nos ajudar a superá-los. E muito problema na nossa vida não é superado por isso, muito pecado continua aí por causa disso. A gente não confessa, a gente não confessa. E o provérbio diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que vem antes do deixar? O confessar. Então não dá para deixar sem confessar. Se você não abrir a boca, não vai ficar claro nem para você mesmo que isso aí é algo grave e vai acabar te matando. E o que deve trazer para a gente consolo é essa última fala do verso 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você não, eu não, mas ele é fiel e justo. Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos ele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por que quando a gente diz que não tem pecado, que a gente é perfeito, né? Teve um pregador brasileiro aí que falou que a gente é justo igual Jesus, né? Que a gente é perfeito. É o gnóstico contemporâneo. Diz que a gente é igual Jesus e a gente é perfeito. Mas olha o que João diz. Se a gente diz que não tem pecado, a gente faz o próprio Deus mentiroso. Por quê? Porque a Escritura, irmão, desde da queda diz que o homem é pecador. Ela que diz. Um dia estava, acho que foi no primeiro semestre, né, um professor de introdução ao estudo do direito, estava falando sobre o mecanismo, funcionamento da lei, e aí ele falou sobre os 10 mandamentos, né, falou que os 10 mandamentos foram dados para ser obedecidos e, né, no mecanismo da fé funciona assim, se obedece você é salvo. Não, não é não, professor, não é não. Aí ele, como assim não? Aprendi isso, conheço isso a minha vida toda, tu quer desconstruir isso agora? Eu falei assim, eu não quero desconstruir, eu quero explicar para o senhor o que eu também aprendi. Que a lei de Deus não foi dada para ser obedecida, ela foi dada para mostrar para a gente que a gente não pode obedecer. Aí ele me olhou, e diz ele, né, não sabia disso, que a filosofia grega, é um dos 3 grandes, né, Platão, Sócrates ou Aristóteles, um dos 3 fomentava essa ideia de que a lei mostrava que o homem é pecador, que o homem é transgressor. Então quando você olha para os 10 mandamentos, não é Deus dizendo o que você tem que fazer, é Deus dizendo que você não pode fazer isso. Apontando para Cristo Jesus, que é o único que cumpriu não só os 10, mas os 613 mandamentos da lei. A Bíblia chama você de pecador, de errado, de transgressor. E você quer dizer que não é? Você olha no espelho e diz, olha que coisa linda que está diante de mim, sem erro e sem falha alguma. Irmão, você deixa a caneca suja lá. Você irrita a pessoa que está dentro de casa, que já falou várias vezes, vai dar formiga, não custa nada. Você provoca ira na pessoa que mora contigo. Né? Você não promove a paz por causa de uma caneca. Isso é isso. Paulo faz uma descrição do homem natural em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, citando Salmo 14 e Salmo 53. Do versículo 1 ao versículo 3 dos 2 salmos, o salmista fala a mesma coisa. Ele diz que não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todo mundo se desviou e a uma se fizeram inúteis diante de Deus. Um dia eu estava numa roda de pessoas e a pessoa falou assim, na roda, eu não aceito que pregador nenhum suba no altar e me chame de certas coisas. Falei, como assim? O cara lá falou, não sei o que, não sei o que lá, não sei qual a palavra que ele usou. Aí eu falei assim, mano, então não lê Bíblia. Porque ela chama a gente de coisas terríveis. E eu li esse texto para ele, né? Onde a Escritura chama a gente de inútil. Inútil, nós perdemos o propósito da nossa vida por causa do pecado. E se você nega isso, você está chamando Deus de mentiroso. Porque ele em sua palavra diz isso. Mas como nós lemos o versículo 9, o versículo anterior, e é onde o Evangelho toma seu conteúdo completo, né? A gente não é só o pecador do versículo 10, ou do início do versículo 9, mas a gente também é o povo que tem alguém que é fiel e justo para nos perdoar, a quem nós podemos recorrer. Você não precisa ter vergonha do pecado.
Você não precisa ter vergonha de ser falho. Eu não tenho vergonha de ser falho. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara é que você não pode continuar assim porque você anda na luz. E você tem alguém disponível que é fiel e justo para te perdoar e te ajudar a superar tudo isso. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Coloquemos-nos de pé.